CVV, Centro de Valorização da Vida. Não há quem já não tenha ouvido falar nessa instituição que chega a atender quase 1 milhão de pessoas por ano, todas em busca de algo que, afinal, não deveria ser tão difícil de se conseguir: alguém para nos ouvir. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata em algum lugar do planeta. 90% dos suicídios poderiam ser evitados com ações preventivas. CVV, boa tarde. O CVV, Centro de Valorização da Vida, trabalha contra o relógio e as estatísticas. O atendimento é feito 24 horas por dia, por telefone e internet. 1 milhão de pessoas por ano recorrem ao CVV. Apesar da palavra suicídio nem sempre ser mencionada nos atendimentos, quem procura pelo CVV está em situação de desespero. Como a gente atende por internet também, que é o chat, por VoIP, um Skype sem imagem, a gente recebe ligações, às vezes, do mundo inteiro. De países de língua portuguesa que entram em contato com a gente, pessoas ou brasileiros que estão no exterior, Existe o sigilo das ligações e entre os voluntários, mas, por experiência pessoal, a maior parte das pessoas que nos ligam não está aparentemente nas vias de fato, ela não verbaliza isso no telefone. Porém, no nosso atendimento por chat e por e-mail, já verbalizam mais. O que a gente oferece para a pessoa é um ambiente neutro, sem julgamentos, sem preconceitos, onde a pessoa fala o que ela quer. Pesquisa da Universidade de Campinas aponta que 17% dos brasileiros pensam, em algum momento da vida, em se matar. 4,8% chegam a elaborar um plano de morte. Para ampliar a rede de prevenção, o CVV mantém uma parceria com o Facebook. Se algum usuário identificar uma postagem que indique comportamento suicida, ele pode e deve dar o alerta. Você não tem muita coragem de conversar com essa pessoa, você pode clicar lá numa setinha lá do lado direito e denunciar que existe uma série de situações que é a possibilidade de suicídio. E nessa denúncia o Facebook vai analisar e eventualmente vai encaminhar para o CVV. Vai encaminhar, tudo anonimamente. Então, a pessoa vai receber uma mensagem e fala assim: olha, tem um amigo que está preocupado com você, você gostaria de conversar com alguém? Então, oferece várias alternativas, e uma das alternativas é o CVV. O CVV tem aproximadamente 2.000 voluntários espalhados em 75 unidades. Parece muito, mas é insuficiente para atender a demanda. 7 estados brasileiros não contam sequer com uma unidade. O CVV precisa de voluntários. Especificamente no caso do CVV, muitas vezes as pessoas elas acham que o tema é pesado, é suicídio, é um tabu, é uma carga muito pesada para mim, e eu não quero falar de morte, mas aqui a gente fala de vida, a gente fala de valorizar a vida. Então, é um ombro amigo, é um soprinho aquela chaminha que a pessoa está quase definhando, e a gente consegue, conversando com essa pessoa, quando ela está quase no limite, ela refletir e se interessar novamente em viver. Visite a página do CVV, o Centro de Valorização da Vida, no Facebook. Em caso de crise suicida, ligue para 141. Ingrid, existem faixas etárias mais propensas ao suicídio? Porque a gente está vendo até pessoas se matando ao vivo pela internet, né? Isso. Existem faixas mais propensas, sim. Infelizmente, hoje cresce assustadoramente o número de suicídios de adolescentes, encostando no grupo dos idosos. Então, a faixa que mais comete suicídio ainda é a faixa dos idosos. E sim, a questão, da adolescência, pela facilidade que os adolescentes têm, de usar a internet, usar todos os recursos tecnológicos, muitas vezes os próprios adolescentes filmam, os seus suicídios, postam isso na internet, e isso também é um problema, porque quando se fala em adolescência, o adolescente funciona muitas vezes por identificação.
Então, aquele adolescente que posta o seu suicídio, né, no Facebook ou em outros meios, ele vai provavelmente estar dando uma ideia para um outros outro, adolescentes. tá? Então, ainda que danoso também publicar isso no Face, não deixa também de ser um alerta. Então, Sim. eu posso olhar pelos dois lados, Sim. tá? Porque ao publicar o seu próprio suicídio no Facebook, eu estou denunciando, olha, estamos numa sociedade falha, né? Ninguém me ouve, ninguém conseguiu perceber que eu estava sofrendo, né? Então tem esses dois lados, ao mesmo tempo que pode dar uma ideia, potencializar, digamos, um surto de suicídio, Pode servir por de outro é uma alerta. denúncia e serve de alerta. Ok. Há pessoas que se veem em situação de profunda solidão, de desespero, mesmo assim não tentam o suicídio. O que é que faz a diferença? O que faz a diferença é a estrutura, né, de personalidade de cada um, a estrutura de vida, rede de suporte. Então, eu gosto muito de dizer que não existe o suicídio, existe o suicida, tá? E cada história é única, cada motivação para o suicídio é única. Lidar com a perda não é fácil para adultos e muito menos para crianças e adolescentes. O Instituto Vita Aleri fez um manual básico de como ajudá-los a superar esse trauma. Peça ajuda a amigos ou parentes para ter um tempo para vivenciar seu luto. Não é necessário esconder o luto das crianças. Elas perceberão que é natural chorar e expressar como se sentem. Incentive-as a falar sobre seus medos e preocupações. Deixe-as chorar. Não apresse o luto delas. Não esconda delas a tristeza, pois podem pensar que você não se importava com a pessoa que morreu. Ao falar sobre a morte, encoraje perguntas, compartilhe sentimentos e conforte a criança. Os familiares dos suicidas se denominam sobreviventes, porque já não vivem, apenas sobrevivem. Nessa tragédia, qual é a parte de responsabilidade que cabe à própria sociedade? Ingrid, o que é que nós devemos fazer? Políticas públicas, sim, né, que tragam a questão do suicídio à tona. É preciso se falar em prevenção, em pós-venção. Então, tem muita coisa para se fazer em termos públicos, porque o suicídio é um problema de saúde pública, Sim. tá? E as pessoas sempre pensam que é uma coisa estritamente pessoal, né? Pertence a uma família, pertence a um grupo, mas não é. É uma questão realmente de saúde pública. É uma questão de saúde pública e... Você acha que deveria ter campanhas? Existem campanhas? Então, na verdade, se começa a falar muito mais sobre o suicídio, começam a haver agora institutos específicos para atendimentos de luto em caso de suicídio, porque é um luto que tem toda uma especificidade, características próprias, né? E aí, quando se fala em sobreviventes, eu acho importante a gente diferenciar que toda morte, né, que nós vivenciamos, nós nunca vamos sair os mesmos, né? Sempre que perdemos alguém, nós nos modificamos. Só que nós podemos pegar a experiência por morte, principalmente as mortes traumáticas, e ter duas posturas básicas. A postura de vítima, que daí eu vou sucumbir, eu vou, digamos, adoecer diante desse Correr fato. até o risco de tentar. Correr o risco de me identificar e eu mesma adoecer ao ponto, né, de querer desistir da vida. Ou uma atitude de sobrevivente. O que é o sobrevivente? Ele passa pela catástrofe, mas ele transforma a catástrofe, ressignifica o fato em si e sai até fortalecido. Então, mesmo passando por uma tragédia enorme, como é o suicídio de um ente querido, a pessoa pode sair fortalecida e precisa acreditar nisso. Tomara. Tá bom? Muito obrigada pela sua presença, Ingrid. Eu que agradeço. Obrigada. Você revê o Bom para Todos, anota alguma dica, envia suas perguntas pelas redes sociais e acompanha toda a nossa programação acessando o site tvt.org.br.
Uma cartilha do CVV diz que o suicídio foi e continua sendo um tabu entre a maioria das pessoas. É um assunto proibido e agride várias crenças religiosas. O tabu também se sustenta porque muitos veem o suicida como um fracassado. Por outro lado, os homens, por natureza, não se sentem confortáveis para falar da morte, pois isso expõe seus limites e suas fraquezas. Esse tabu piora a situação de muitos. Para a psicóloga Denise Gimenez Ramos, da PUC de São Paulo, a melhor prevenção é falar sem temores sobre suicídio e saber identificar os pedidos de socorro das pessoas próximas. Ninguém precisa dar uma solução para os problemas do outro, deve apenas aprender a ouvir. As pessoas encontram as soluções dentro de si quando conversam e refletem sobre seus conflitos e emoções, diz ela. Para especialistas, o suicídio pode ser prevenido em 90% dos casos. O que motiva o suicida é a falsa ideia de que sua vida não tem mais valor, nem para si mesmo, nem para os outros. O primeiro passo, segundo o CVV, está no resgate do sentido da existência. O Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.